Presença e Conexões. E antes de começarmos, gostaríamos de pedir para você se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar esse conteúdo que produzimos com muito carinho, especialmente para você. E hoje nós estamos recebendo com muita honra aqui nos nossos estúdios a deputada doutora Jane Clébia, que é uma mulher inspiradora e sempre se dedicou ao bem-estar social e à segurança pública. Nascida em Sobradinho, Distrito Federal, foi enfermeira, professora de geografia, é ex-atleta de vôlei e também delegada da Polícia Civil. E aí, Dani? É uma carreira incrível, né? Gente, é uma carreira marcada por liderança. A doutora Jane já ocupou cargos como secretária de políticas, né, para crianças e administradora de Sobradinho desde 2022, né? Ela atua na Câmara Legislativa, defendendo causas sociais e a população do Distrito Federal. Então, agora nós vamos conhecer um pouquinho mais, né, sobre a trajetória da doutora Jane e o compromisso com o serviço público. Seja muito bem-vinda, né, ao nosso podcast. E assim, o nosso primeiro quadro já é o quadro Se Apresente. Então, a gente já queria começar, a gente já fez uma breve apresentação aqui, mas eu queria começar perguntando para você, né? Quem é a Jane, né? Além da carreira pública, além da carreira como delegada, né? Então, eu gostaria que você contasse um pouquinho mais sobre você, quem é a mulher por trás de toda essa carreira incrível. Primeiro, cumprimentar os que estão nos assistindo, né? Agradecer a vocês a oportunidade, o convite, e dizer que a Jane é uma pessoa simples, uma menina periférica, moradora de Sobradinho, filha de Evenita, tem um irmão, hoje eu sou mãe, avó, tenho 5 netos, já tenho netos de 10 anos de idade, tenho um filho delegado de polícia como eu, outro filho que é jornalista, mas eu costumo me definir como improvável. Já fiz tive a oportunidade de fazer uma reportagem em que o título era Improvável, porque a menina periférica de Sobradinho, criada só por mãe, sem pai, de autoestima baixíssima, tinha uma baixa autoestima assim assustadora. Tenho histórias e histórias do tanto que eu achava que não tinha possibilidade, que não chegaria. Eu enxergava o mundo como uma coisa muito agigantada, muito grande, muito impossível, e eu imaginava que tudo era muito difícil e aquela expectativa que o adolescente tem, especialmente periférico, de pensar, eu chego em algum lugar ou como é que eu consigo chegar, né? Mas tinha uma mãe muito firme na educação, a formação dela, de padrões muito rígidos, né? Evangélicos, batista, e só podia ir para a igreja, para a escola, não podia tirar nota baixa. Ela acreditava muito, tinha uma fé muito grande na educação. Eu acho que esse foi um dos grandes legados que minha mãe me entregou. Ela dizia: a única coisa que eu posso entregar para vocês é educação. E ela fazia todo o esforço para que a gente se fosse bem na escola, mas assim, só com supervisão. Não era aquela que sentava para estudar junto, mas era aquela que ia à escola, conversava com professores, né? Organizava em casa a nossa rotina para a gente continuar estudando. E isso me fez, ela pessoalmente, que foi um grande exemplo para minha vida, veio da Bahia, né? Casada, muito recém-casada, e logo nos primeiros 2 anos de casamento, ela teve 2 filhos, teve meu irmão no primeiro ano e no segundo ano eu nasci. Então, quando ela estava no terceiro ano de casada, o meu pai foi à busca de um emprego, porque Brasília, ela é pioneira em Brasília, né? Chegou aqui em 1959. Então, meu pai foi a título de buscar emprego, ou melhor oportunidade em São Paulo, deixou ela aqui em Brasília e nunca mais voltou. E Oh, ela meu ficou Deus. sozinha com 2 crianças. Aham, E desafio. o desafio era muito grande, porque a vida aqui em Brasília, Sobradinho, à época, você tinha 2 grupos de moradores, né? Ou aquele que veio do Rio de Janeiro, que era o servidor público, que veio para gerir Brasília, Sim. e tem outro grupo que é quem veio no pau de arara, que veio para trabalhar, para buscar oportunidade, para se aventurar. A verdade é essa. E aí ela fica sozinha, foi doméstica, foi costureira, né? Estudou em escola pública, no noturno e tal. Precisou me mandar para casa de avós, de tios, por um tempo. Eu ficava morando na casa de um tio, de outro, até que a gente tinha idade suficiente para ficar só em casa. Aham. E aí ela faz o segundo grau, aí se tornou auxiliar de enfermagem, Aham. e aí nossa vida começou a melhorar, né? Porque ela já tinha ali uma estabilidade, tinha um emprego,
nos manteve assim na escola. E logo aos 17 anos, ela disse, ó, você tem que fazer enfermagem, como eu fiz. Porque vai te Foi dar... por aí. Foi. E ela, minha mãe não era aquela que te oferecia opções. Ela te determinava. Ela falava, é Era para o fazer caminho. isso e não tinha outro caminho. Ela falou, você vai fazer enfermagem e a enfermagem vai te dar a oportunidade de empregabilidade, né, de autossustento. E assim foi. E ela fez a mim e meu irmão auxiliares de enfermagem como ela. E foi engraçado que eu consegui fazer o curso de enfermagem e eu estava apta a tomar posse, já nesse meu primeiro concurso, aos 18 anos. Eu terminei aos 17 e fiquei esperando completar 18 anos, que eu não podia tomar posse aos 17 ainda. E aí, quando eu faço 18 anos, em março, no dia 1º, no dia 2, eu tomo posse no serviço público. Então, eu entrei no serviço público muito cedo, já aos 18 anos, e por um tempo fui colega de trabalho da minha mãe. Olha só, que bacana. Morando em Sobradinho, trabalhando na E ela era enfermagem mãe ou era em colega Sobradinho. mesmo lá no Era, trabalho? ela continuava mãe, mas Aham. aí nós trabalhávamos em setores diferentes. Ela na maternidade e eu na pediatria. Mas era no mesmo corredor. Então a gente ia para o trabalho juntos, todo mundo nos identificava como mãe e filha. Aham. Era uma coisa bem legal. E nessa época eu trabalhei na pediatria e trabalhei em oncologia. Uhum. Então eu digo que o trabalho da oncologia marcou muito minha vida. Hoje, quando você tem alguém que tem o diagnóstico de câncer, ainda é muito pesado. Sim. Mas é tratável, né? As pessoas têm vidas, têm sobrevida e conseguem conviver, né? Com a Aham. doença, ela regride, né? As pessoas têm a remissão e conseguem viver bem. Uhum. Mas a época, e a época eu falo em 82, já são mais de 40 anos, 43 anos atrás, o diagnóstico de câncer era quase a sentença de morte. É. Então, as pessoas tinham câncer, então elas imaginavam, eu vou morrer. Então, eu É porque o trabalhava, recurso era bem menor, né? era E a a doença não dificuldade, era o tão tratamento era conhecida. sempre muito difícil. E eu trabalhava no hospital escola da UNB, HUB, então eu tinha 18 anos. Já trabalhava em 2 empregos, Olha. e numa oncologia, num andar de oncologia, era muito pesado. Tanto que até hoje eu ainda tenho histórias daquela época. Eu lembro do nome dos pacientes, eu lembro da história deles, dos familiares. É uma coisa que marcou muito minha vida, porque naquele momento ali, as pessoas elas revelam, acho que um saudosismo ou aquela coisa dos amores que não viveu, Aham. do que deixou de dizer ou das inimizades que fez. No leito de morte é esse Aham. sentimento que vem. E quem está na enfermagem, você tem muitas trocas, né, com esses pacientes, Você se longas envolve, conversas. né? Faz Porque você amizade tem mesmo. tempo, né, para cuidar ali, emocional, ser ouvido daquelas pessoas. Então, acho que isso trouxe para mim uma lição de vida que caminhou comigo, desse valorizar as pessoas, valorizar os momentos, de viver intensamente, né, de dizer tudo que quer dizer, não deixar as coisas para trás, entendeu? Não guardar essas coisas, porque depois parece que falta tempo para você concluir isso. Isso é uma lição de vida, me acompanhou. Aí eu saio da enfermagem. Aliás, aí quando na enfermagem eu me casei muito cedo, me casei aos 20 anos. Nossa. E aos 22 eu tive meu primeiro filho. Aham. Quando um tinha 9 meses, eu engravidei do segundo. Nossa, fez uma Aí, carreirinha. aí eu tinha 2 filhos pequenos, trabalhava em 2 empregos e estudava. Aí fui fazer faculdade no CEUB. Então minha vida era intensa, Já quase era não direito? dormia. Não fiz geografia. Ah, geografia. Aí quando eu falo da menina de baixa autoestima, é assim, eu tinha que escolher um curso para fazer, curso superior. Eu jurava que eu nunca ia conseguir passar numa faculdade pública, né? Porque era Aham. muito difícil, era o UNB que a gente tinha. Aí eu fiquei imaginando assim, eu vou para rede privada e eu pensava, qual será o curso que ninguém gosta, que deve ser bem facinho de passar. Olha a mentalidade da baixa autoestima. E eu falei assim, vou fazer geografia, que eu acho que eu odiava geografia. Falei, deve ser fácil, porque ninguém gosta de geografia. Isso na minha cabeça. E aí, para minha surpresa, ainda bem que a vida nos surpreende, né? Aí fui pro CEU, primeiro vestibular, passei e fazer geografia. Mas me apaixonei pela geografia, descobri, assim, em tempo, né, que a geografia é a ciência da vida, Sim. de verdade. Ela te ensina a enxergar o mundo, pensar o mundo, te dizer qual é o seu lugar no mundo, por que que você está ali. Então, eu conseguia fazer essa leitura do mundo a partir da geografia. Então, fui absolutamente apaixonada pela geografia. E aí eu saio do CEUB e fui dar aula. Aí eu saí da saúde e fui para a educação. Aham.
como professora de geografia, fui muito feliz. E hoje eu tenho ex-alunos que fizeram geografia por minha causa. Olha Eu só, encontro um menino chamado Rubino. você inspirou, né? Inspirei. Eu, tanto alguém que não gosta, e depois me apaixonei e consegui apaixonar outras pessoas, né? É. Aí ele falou: Olha, professora, ele me encontra e me chama de professora até hoje. Eu fiz geografia por sua causa. Porque do tanto que ele gostava da disciplina, da forma como a gente lidava, porque eu era uma menina muito nova, eu Aham. era muito jovem, e dando aula para o segundo grau, a gente meio que se misturava ali com o alunado e tal. Foi uma coisa engraçada. Mas comecei de uma forma difícil, que eu morava em Sobradinho e dava aula na Samambaia. Aham. Agora, até Lógico. pegando um gancho aí na sua história de Sobradinho, né, e todo esse início, né, da sua vida, essa primeira visão de mundo que você teve, qual que foi essa influência da cidade, né, nessa sua trajetória? E também queria saber um pouco assim, sobre os seus hobbies, porque você parece que teve uma vida bem assim, né, muito centrada, muito voltada para a parte da educação. Educação. Aí, até porque foi a educação que realmente me deu primeiro sustento, né? Foi a partir daí que eu consegui fazer enfermagem, depois fazer geografia. Então, eu acreditava muito na educação. Mas eu também tinha comigo aquele desejo, aquela vontade de crescimento, de mudança. Aham, Não era muito apegada. Eu era apegada a oportunidades. sim. Eu enxergava uma oportunidade e ia em frente. Mas eu sempre fui aquela menina periférica mesmo. Gostava de Sobradinho, como eu gosto até hoje, tive a oportunidade de mudar de lá, nunca mudei, sempre Aham, morei em Sobradinho e gosto de morar ali, me identifico com aquelas pessoas, com aquela vida e tal. E ter ido para educação realmente me colocou no coração essa coisa do compartilhar, de uhum, compartilhar a vida, compartilhar conhecimento, compartilhar a educação. Tive o meu momento ali, que você falou no início, né? Do voleibol. aham. Realmente tive. Durante o meu ensino médio, eu fazia esportes. Eu sempre fui grande, Alta, assim, né? alta, maior Aham, do que as pessoas da minha idade. Então, eu sempre fui maior, tinha aquele destaque por causa da altura. E aí eu fiz salto em altura, fazia salto em distância, joguei voleibol e fui me destacando no esporte. Por uma época eu fiz salto em altura e o recorde de Brasília foi meu por um tempo. olha que Era, bacana. mantive ele porque eu era muito grandona, todo mundo era baixinho e eu acabei saltando mais alto que todo mundo, mantive ali. E no voleibol tive um destaque, aí fui convidada para a seleção de Brasília. Aham, Aí cheguei à seleção de Brasília de voleibol e engraçado, a época, a visão, assim, a profissionalização era prioritária na minha vida, né? Até pela dificuldade que a gente vivia e tal. E eu acabei abandonando o esporte, ali aquela coisa de seleção, que eu não me encaixava, mas não me encaixava porque eu morava distante, para aham. treinar era difícil. A época eu treinava na seleção de Brasília, treinava no Minas, treinava na SCAD, depois joguei na EB. Mas o Então, esporte é um legado, né, deputada? aquilo Porque marcou minha vida por entender o tanto que era importante. aham, Teria sido um caminho, mas eu acabei abandonando para trabalhar. sim. E aí segui trabalhando, deixei ali, ficou só no coração, o Uhum. desejo, a vontade, e engatei na vida pro trabalho. Aí, ao mesmo tempo, saio da educação. Fiquei na educação, acho que por 10 anos. Devo ter ficado na saúde, acho que 11, acho que acontece. Fiquei uns 11 anos na saúde, enquanto eu me bacharelei, depois vou para a educação. Aí dei aula na Samambaia, plano piloto, depois Sobradinho. Aí eu saio da educação e fui para o sindicato dos professores, tive a Aham. oportunidade de ir para o sindicato dos professores. Aí virei diretora do sindicato, Olha, ali o Simpro, do né? Simpro, fui diretora do Simpro duas gestões. Aham, Ali na época do governo Cristóvão, 85. E depois aparece um concurso para agente de polícia. E aham, a época no sindicato, ali insatisfeita por conta da questão salarial, apesar de amar a aham, profissão, mas eu vi a oportunidade de melhorar indo para a segurança pública. aham. Aí faço um concurso para agente de polícia e passo. Aí eu largo a educação e vou para a Polícia Civil. Jane, eu Olha, queria pegar esse gancho agora exatamente para entrar no nosso quadro. Você já começou falando, contando a sua história de vida, você já contou também boa parte da sua carreira, né? Passando Isso. aí pela saúde, educação e agora na segurança pública. E a gente está entrando num quadro aqui agora que é justamente onde a gente fala sobre carreira, né?
E eu queria, você contou bastante aí sobre a trajetória em todas essas áreas. Eu queria te perguntar agora, né, o que te levou a explorar assim todos esses campos diferentes. Você já começou contando, né, É como verdade. começou na saúde Saúde. por causa da sua mãe, né? Isso. Depois foi para a educação pela questão do curso, né, de geografia, agora entrando, né, na polícia como delegada. Mas eu queria saber o que cada uma dessas áreas, né, assim, que se complementam, mas também são tão diferentes, o que elas impactaram, né, na sua atuação hoje como deputada, né, assim, porque você passou por tantas áreas diferentes, teve uma carreira tão bonita, com certeza todas elas te ajudam hoje nesse papel que você desenvolve, né? É verdade. Eu acredito que todas elas se tornaram uma preparação, porque eu vivi muito tempo em cada uma das áreas. Então, eu vivi 10 anos, 11 anos na saúde, depois mais 10 anos na educação. Na educação, eu fui professora em sala de aula, eu fui gestora, porque eu tive no Simpro, e ao mesmo tempo, nessa época, eu fui fazendo curso de pós-graduação. Então, me pós-graduei, por exemplo, em gestão escolar, Aham. para entender melhor esse funcionamento. Então, fui acumulando bagagem, eu acredito, para realmente hoje poder propor política pública sabendo o que eu estou fazendo. Sim, sim. E aí, na segurança pública, que eu ingressei como agente de polícia, aí eu tive a oportunidade de voltar à faculdade, fiz direito. E aí eu faço concurso para delegada, passo e assumo como delegada. Então, o cargo de delegada aí me trouxe a pegada da gestão. Porque o delegado, ele é sempre chefe. Ele é chefe da equipe de plantão dele, ou ele é chefe de uma delegacia. E então, você é sempre chefe. Então, desde que eu virei delegada, 2006, aí foram mais de 18, 20 anos, eu fui delegada sempre. Fui chefe sempre, em algum setor. Aí eu fui para a Codeplan, por convite. Era delegada, mas fui convidada para ser controladora na Codeplan. Assumi esse cargo lá. Aí fui entender um pouquinho de pesquisa, de como é que a política pública é feita a partir do conhecimento, que é isso que a Codeplan faz hoje. Hoje é um instituto de pesquisa. Depois eu tive a oportunidade de ir para a Fundação de Apoio à Pesquisa, para a FAP, também por convite, e lá eu fui procuradora jurídica. Na FAP, eu fui conhecer um pouco da ciência, tecnologia e inovação, que hoje faz parte do meu mandato também. Mas por quê? Eu tive esse contato com a FAP, conheci ali a academia, o setor produtivo, como é que a FAP faz esse fomento, fui entender um pouquinho de fomento, passei ali 2 anos na FAP, aí eu volto para a polícia, aí já como chefe. Aí fui chefiar delegacias, sempre fiz opção, por escolha, de trabalhar em delegacia de periferia, tive a oportunidade de estar mais ao centro, mas sempre escolhia estar na periferia. Aí eu trabalhei em Planaltina, trabalhei em Sobradinho 2, depois trabalhei no Paranoá. E nessas delegacias de periferia, onde eu tive a oportunidade de desenvolver esse lado, essa pegada comunitária. Então, sempre ia em busca dos projetos sociais, dos projetos em defesa das mulheres, das crianças. Eu buscava fazer para além do trabalho só de delegada. Porque o delegado, ele é muito gestor, muito chefe. É aquela coisa de sala, você tem lá diversas sessões na delegacia, e o delegado comanda, você determina para o chefe da seção de investigação que faça esse, ou que priorize esse ou aquele inquérito e tal. Mas eu procurava fugir um pouquinho desse padrão e eu abria a delegacia para a comunidade. Então, fazia eventos na delegacia, onde tinha um evento, eu ia em busca, fazia palestra, fui palestrante no DF inteiro a partir da delegacia e com conteúdos voltados especialmente para a Lei Maria da Penha, ou falando contra abuso sexual de criança e adolescente, que são os crimes que impactam muito, né, os nossos índices que a gente vê acontecer nas comunidades, e são aqueles crimes de subnotificação. Então, acontecem em muita quantidade, em grande volume, mas chegam à delegacia poucos, que as pessoas não denunciam. Ou a vítima, né, de violência doméstica tem todas aquelas A vítima questões. às vezes não quer ficar na posição de vítima, né? Tem vergonha de ser Tem vítima, vergonha. tem medo do algoz, né? Assim também como são os crimes sexuais, que mais de 60% acontece em casa, com familiar. Então, as vítimas geralmente têm a questão do poder familiar, que a impede de denunciar, que coloca medo, ou tem as famílias que descobrem quando foi um autor, é alguém da família, impede a denúncia. Então, eu vi essas dificuldades e ia fazer esse esclarecimento com a comunidade. E isso me colocou muito próximo da comunidade. Quando eu venho para o mandato, eu trago essa bagagem, esse conhecimento da enfermagem, esse da educação e da segurança pública. E transformo o mandato em eixos. Aí eu trago como eixo do mandato a defesa da mulher,
porque fez parte da minha vida de delegada, fui policial há 25 anos, então trabalhei isso muito próximo à comunidade, falei, agora eu vou buscar leis que preencham as lacunas que eu via como delegada. O que eu entendia que era deficiência, agora vamos fazer lei para preencher essas lacunas. E também a ciência e tecnologia, que foi o que eu conheci na FAP, então eu acredito mesmo em solução de base tecnológica, acho que a tecnologia hoje é inarredável das nossas vidas, a gente precisa da ciência e tecnologia para quase tudo, ela tem o potencial de otimizar nosso tempo, de Ela traz o melhorar crescimento, nossa desenvolvimento vida, econômico. desenvolvimento econômico, né, potencial, empregabilidade. Então o mundo está mudando, Brasília precisa acompanhar, e ali na Câmara, como voz da comunidade, a gente precisa enxergar isso, então dedico parte do mandato a esse desenvolvimento da ciência e tecnologia. Aí eu fui buscar, eu trouxe um assessor que é do ramo da ciência e tecnologia, doutor Fábio, ele é professor doutor da UNB, então ele conhece muito tanto a academia como conhece o setor produtivo. E ele me permitiu essa interação com esse setor. Aí eu sento com o setor para buscar essa integração, porque desde a FAP a gente já percebia que esses setores são muito estanques. Você tem a academia insulada ali, fechada nela mesma, né? Que os professores, eles produzem ciência pura e amam aquilo. Produzir ciência, colocam naquelas revistas, né? Publicam os seus artigos e periódicos, mas você precisa transformar esse conhecimento em utilidade para a vida, senão não tem muito sentido. Mas essa conversa hoje, inclusive em Brasília, ainda ela é muito pequena. É muito necessária que se integre essa academia com o setor produtivo, que está ávido aí, são as startups, né? As empresas que querem produzir isso e colocar de forma prática, parceria universidade-empresa, como utilidade para a gente. Importante. Então, a nossa conversa no mandato é fazer essa intermediação desses setores. Aí nós conversamos com o governo, porque o governo é que tem a obrigação de fazer o fomento e de conduzir a política. A gente conversa com a academia e com o setor produtivo. E isso fluiu muito bem a partir do mandato. Aí eu vou para essa política da mulher, e aí busquei na Câmara, por exemplo, criar a Comissão de Defesa da Mulher. Nós não tínhamos, né? Com relação até essa Comissão de Defesa da Mulher, né? E você foi destacando durante essa sua trajetória os diversos papéis de liderança em ambientes que normalmente são majoritariamente masculinos. E a gente que é mulher sabe o desafio que é da nossa atuação, sempre ainda dentro de uma estrutura de cultura que ainda não chegou lá. E assim, eu entendo que você está com uma pauta extremamente rica e cheia de desafios, tanto essa pauta, né, do combate ao feminicídio, que é um grande problema da nossa sociedade. Verdade. E que mesmo com tanta informação ainda não foi suficiente para que isso fosse eliminado, né? Então a gente acredita que ainda existe uma grande luta aí pela frente, quanto nessa comissão da mulher também. Então eu queria saber quais são os maiores desafios que você enfrentou, né, enquanto mulher, porque eu acho que essa experiência ela inspira outras mulheres também. E quais são os desafios dessas frentes que você tá assumindo, né, e essa vanguarda que você também está assumindo nesse trabalho sensacional que está sendo feito. É verdade. Curiosamente, desde a época dos sindicatos, os sindicatos é um espaço muito masculino, por incrível que pareça. São poucas mulheres. E você vem para a Polícia Civil, que também ela, hoje que eu digo 2024, 2025, os concursos não são meio a meio, mas já tem um número muito maior de mulheres. Mas quando eu entrei na polícia em 2006, o número de mulheres era bem reduzido. De 400 delegados, nós éramos 82 mulheres. Então, aí a proporção 25%, aproximadamente, um pouquinho menos de 25%, eram mulheres. E para a comunidade, eles enxergam isso com muita estranheza ainda, né? Uma mulher no cargo de delegado. E eu fui buscando dar visibilidade às mulheres nesses cargos, tanto é quando eu tenho oportunidade nas delegacias, eu empoderava as mulheres, colocando mulher nos cargos de chefia, que era o que eu queria ver e eu precisava fazer isso também, né? E depois, mesmo agora no parlamento, tendo a oportunidade de conversar lá com a direção da polícia e ter a possibilidade de dizer, olha, vamos incentivar, indicar mulheres para cargo de chefia, que eu acho que isso é importante. As mulheres, elas faltam às mulheres oportunidades, não capacidade. Então a gente precisa insistir nessas indicações.
E eu trago para a comissão, por exemplo, Direito da Mulher, aí eu estava dizendo que eu insisti na criação dessa comissão e hoje buscar esse fortalecimento. Você falou um pouco do feminicídio, que a gente vê que os crimes contra a mulher, eles ainda, quais são os desafios, né, para a gente solver esses crimes, ou essas dificuldades que as mulheres enfrentam. Aí eu digo que é só social, é social, tá mais no nosso inconsciente, na nossa cabeça, no nosso coração, na formação, do que efetivamente na política pública, porque por incrível que pareça, nós temos uma rede riquíssima. Essa Lei Maria da Penha, que ela é de 2006, rivaliza aí com a espanhola e com a chilena, e é considerada uma das 3 melhores leis do mundo. 195 países no mundo, não sei quantos países têm lei específica, mas a nossa é uma das melhores do mundo. Aí você diz, como é que você pode ter uma das melhores leis do mundo e ser o quinto país mais difícil para se nascer mulher? Então não tem a ver especificamente com a lei, porque nós temos a lei, que ela é um instrumento forte, poderoso. Nós temos uma rede de proteção, especialmente em Brasília, que ela é robusta. Nós temos Carta da Mulher Brasileira, você tem aí agora a Secretaria da Mulher, que o tempo todo pensa política pública para a mulher, tem várias ONGs, tem muitos espaços de acolhimento. Tem um Provide, né, que é entre polícia Militar e o Ministério Público, um projeto muito interessante que leva esse acompanhamento à mulher vítima de violência, e, no entanto, a gente continua tendo um número absurdo de feminicídios, mulheres agredidas. Então, eu pergunto, o que está acontecendo? É porque nós não estamos mudando mentalidade. Você trabalhar só na causa, por exemplo, eu me destaquei como delegada nesse combate porque eu ia em busca do autor. Então, eu fazia, por exemplo, eu dava meu telefone para as mulheres, para que elas tivessem meu telefone. Então, as mulheres da cidade, elas tinham meu telefone e elas me acionavam ali quando estavam inseguras, quando precisavam de ajuda, quando eu tinha um feminicídio. Eu trabalhei em 2018 no Paranoá, quando eu fiquei conhecida de Brasília, na verdade. Foi nesse trabalho de delegada no Paranoá. Então, eu tive, num primeiro ano, 5 feminicídios, 2018. Aí, fiz um trabalho muito intenso de busca desses autores. E, em regra, o crime de feminicídio, ele tem autoria definida. Busquei todos. Tinha autoria definida. Então, porque ele mata, todo mundo sabe que foi o companheiro, só que ele foge. E eu fazia o trabalho de apuração, pedia o mandado de prisão e ia em busca. Tipo, fui buscar autor na Bahia, fui no Ceará, fui no interior de Minas, fui no Paraná, e eu trazia esses autores e apresentava à justiça. E isso foi criando aquele sentimento de o crime não compensa. A doutora Jane, ela busca autor de feminicídio, bateu em mulher, agrediu mulher, matou a mulher, ela vai buscar. E isso fez com que no ano seguinte, 2019, consegui passar todo ano sem feminicídio na minha área. Então eu consegui diminuir o crime. O Paranoá era, em números absolutos, a que mais tinha registro de violência doméstica. Nós tivemos em torno de 875 registros em um ano, e comparado com todo o DF, tinha mais registros no Paranoá do que em Ceilândia, por exemplo, que tem mais população. Mas a gente conseguiu reduzir esses índices. Então, essa diminuição começou a dar destaque para o meu trabalho. As pessoas passaram a enxergar que era a delegada que combate intensamente a violência doméstica. Mas só você atuar nesse combate, na prisão do autor, não resolve. Então, nós temos que resolver atuando na causa. O que leva à violência? É esse sentimento de propriedade, sentimento de posse, ou você hierarquizar e dizer que a mulher é menos importante que o homem. Essa sociedade patriarcal que coloca o homem como se houvesse uma pirâmide, ele está na cabeça e a mulher está sempre em posição inferior, faz com que esse homem sinta que tem que prevalecer sempre, e aí tem que prevalecer a vontade dele, a última palavra tem que ser dele. O cuidado com as crianças tem que ser ele que diz o que a mulher faz, o que ela veste, o que ele pode, porque ele foi criado para ser esse homem. E hoje você tem uma sociedade em que as mulheres, boa parte, já é ela a provedora, mas ela é a provedora, mas quem cuida do dinheiro que ela angaria com fruto do trabalho é o homem, que ele fala, você pode serve para trabalhar, mas a mulher não sabe cuidar de dinheiro. Então, são algumas coisas que estão na cultura que a gente precisa mudar. Então, esse sentimento de posse que existe em relação à mulher é que faz com que o homem, quando essa mulher resolve viver a própria vida, ou dizer que não quer um relacionamento, ou que não quer ele, não quer A, quer B, por exemplo, ele fala, não, como assim?
A sociedade me ensinou que você é minha propriedade, como é minha TV, como é minha geladeira, como é meu carro. Então, com o que é meu, eu disponho como eu quero. E aí, quando a mulher resolve ter vida própria, independência, ou pensar por ela, aí ele tenta dominá-la. Como que ele faz isso? Diminui a autoestima, fala que ela é feia, que ela é gorda, que se ele largar ninguém mais quer, e vai incutindo isso na cabeça dela para ela ficar diminuída e ficar sentindo realmente, eu dependo dele, eu preciso dele. Ou então subjuga financeiramente. Ele é o provedor e ele coloca ela numa condição que ela depende o tempo inteiro dele. Aí ele conseguiu a dominação. E quando ela, apesar disso, resolve se tornar independente ou se libertar e sair, aí é quando vem as violências, né? Vem o xingamento, vem a agressão e na maioria, né? Aliás, não na maioria, mas em alguns casos vem a morte. É uma Porque ele covardia fala, em todos os não atos, pode né? ser minha, não me quer mais, então não vai viver. E ele vai lá e tira a vida da mulher. Então você precisa mudar pensamento. De dizer para o homem, quando a mulher escolhe outro, não é que ele não seja bom o suficiente. É porque ela não quer ele, ela quer outro tipo. Se, Porque se ela ele pode escolher pode também. escolher, como ele também pode, muitas vezes, né? Porque o que, que você vê, né, nesse machismo aí estrutural, e estruturado, e enraizado nos nossos corações? O homem, ele tem uma companheira, uma namorada, que isso já começa na adolescência. E quando ele rompe o relacionamento, ele inicia outro, mas ele fica marcando a anterior. Ele já está vivendo outro relacionamento, mas ele não permite que a mulher também inicie um outro. Porque ele tem aquela coisa no coração de que ele é dono da primeira, da segunda, da terceira. Então, nós precisamos mudar comportamentos. E aí a educação tem a ver, você tem que levar isso para a escola, para ensinar desde pequeno esse respeito. Aí você vai tornar o respeito ao outro, ao sentimento, ou à mulher, uma coisa natural. Quando isso for natural, aí naturalmente essa violência vai diminuir. Porque o sentimento dele em relação às escolhas da mulher serão outros. Então você precisa mudar pela educação. Não, nós não podemos ficar atacando só o resultado. Matou, vamos prender, endurece a lei. É importante endurecer para coibir, mas você não pode ver que a lei agora ficou mais dura. Eu acredito que em muito pouco tempo nós tenhamos muitos agressores de mulheres na cadeia, porque nós já tivemos um momento, até 2018, a lei de 2006, até 2018, quando a mulher ia registrar um boletim de ocorrência, por exemplo, e tinha uma medida protetiva. E que dizia, por exemplo, não pode ligar, não pode se aproximar a 300 metros, não pode ver os filhos, ou não pode frequentar determinados lugares. Quando ele descumpria, aquele descumprimento era só um termo circunstanciado. Era uma Era como se fosse contravenção, né? isso, Não um era- crime de menor potencial ofensivo. Ele falava o seguinte, não dá nada, né? A lei veio em 2018 e endureceu para tornar crime, né? Então aí o descumprimento, crime. Mas ainda assim, ainda ficou brando. Hoje, esse descumprimento dá cadeia de até 5 anos. Aham. Então, nós vamos ter agora, eu acredito que com esse endurecimento, com esse aumento dessas penas, mais agressores realmente presos. Talvez ele não seja preso nem pela primeira agressão, uma lesão corporal, por exemplo. Mas ele vai ser preso quando ele descumpre a medida protetiva, que a pena é maior do que ele simplesmente quando ele só injuria, quando ele só agride. Nós tínhamos, por exemplo, que a injúria dependia da representação. A mulher tinha que ir à delegacia e dizer, eu quero que apure. Quando era só xingamento, né? Só, sei lá, desgraçado, ou sei lá, os nomes absurdos que eles usam, né? Ela tinha que ir lá representar, eu quero que apure. Hoje, a ameaça, por exemplo, vou te matar, tal, não precisa que ela represente. Agora, se houver uma denúncia e comprovado que ele realmente ameaçou, hoje ele vai à cadeia por uma ameaça que antes precisava que a mulher autorizasse. Ela não precisa dizer mais que quer apuração. Então, tudo isso é a lei endurecendo, né, para realmente encurtar esse espaço do agressor. Mas você fala, mas ainda assim continua a agressão. Então, é a fé que eu tenho de tudo que eu aprendi, de tudo que eu acumulei ao longo desses anos, de que ou a gente ataca a causa, e aí, para mim, principalmente, é pela formação, é pela educação, pela mudança de pensamento das pessoas em relação ao agressor, porque hoje ainda é muito confortável ser um agressor. As pessoas costumam desculpá-lo.
dizer assim, não, tá nervoso, não, o homem é assim mesmo, não, é porque às vezes a mulher provoca, porque o homem convence a mulher de que é ela que faz ele ficar nervoso e ele agredi-la, Eu né? vi a série lá até daquele maníaco do parque, e aí eles falam um pouco sobre a defesa do advogado, né? E eles Aham, falam assim, daí que as vítimas, né, estavam com uma roupa provocante. isso. E- Hoje o STF já definiu, né? Hoje não se pode mais usar como tese de defesa essa de que a mulher que provocou, de que a mulher. Isso há muito pouco tempo, acho que há 2 anos, e agora não pode mais. Mas antes os argumentos eram esse. Os advogados usavam a mulher a vítima e ela acabava invertendo a lógica para que ela fosse culpada pela agressão que sofreu. Então, a gente precisa combater essas coisas. Então, aos poucos, a lei vem mudando para esse combate, mas enquanto as pessoas começarem, ainda continuarem desculpando os agressores, eles continuam confortáveis para agredir. Jane, eu queria entrar um pouco nesse, falando bastante da lei, eu queria falar um pouquinho também sobre, você começou a citar algumas políticas públicas, principalmente aqui do DF, né, que são desenvolvidas, né, para as mulheres, e eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre a importância, por exemplo, da lei, né, 14.994, né, e assim, qual o papel, né, do legislativo, né, na aplicação dessa lei e nas ações que fortalecem, né, os direitos das mulheres, né, porque você falou bastante aqui agora, né, nesse último momento sobre a questão do judiciário, do trabalho que você desempenhou, né, durante muitos anos como delegada de polícia, como que a lei vem endurecendo, mas em relação ao legislativo, né, como que ele vem assim atuando, né, nos últimos anos, principalmente aqui no DF, né, para realmente fazer com que a lei funcione, como você falou lá atrás, né, nós temos uma das melhores leis do mundo, mas você citou aí vários Quinto pior exemplos. país para se nascer mulher. Isso, né? E você citou Um vários paradoxo. exemplos de situações que acontecem que a gente sabe que começam realmente lá atrás, né? Assim, de criança, né? De quando a pessoa, do meio que ela vive, do ambiente familiar, ela já vai aprendendo, né? Enfim, diversas situações que lá no futuro acaba acontecendo de ter esse tipo de caso, né? Reproduzir comportamento, né? Que Isso. você permite na infância, na adolescência, e quando chega na vida adulta, ele vem com aquilo, achando que aquilo é verdade, Sim. que é daquela forma, que tem que ser daquele jeito. E hoje, assim, no legislativo, você falou sobre essa questão, né, da educação, que é muito importante, que, né, tem que começar nas escolas, né, realmente Essa mudança, essa né? mudança de mentalidade, esse ensino, né, para todas as crianças, né, meninos e meninas, né, como que devem se tratar, né, mutuamente para que isso não aconteça lá. O legislativo hoje ele desempenha um papel mais ativo nesse sentido de levar isso para as escolas. Quais são os trabalhos que têm sido desenvolvidos assim nesse sentido? Então, quando eu chego à Câmara Legislativa em 2023, né? Cheguei muito ansiosa, falei, nossa, vamos produzir muita coisa, muitas leis. E eu me surpreendi com a quantidade de leis produzidas em torno da defesa da mulher. A nossa Câmara Legislativa do DF, só ano passado, no mês de março, que é ali aquele mês que se comemora, né, o Dia Internacional da Mulher, então se torna mais ou menos o mês da mulher. Cada parlamentar teve a oportunidade de apresentar 2 projetos de defesa da mulher. Quer dizer, em tese, foram 48 projetos. Não foram aprovados todos, mas entre 30 e 40 projetos foram aprovados ali naquela época para marcar aquele mês. Mas isso mostra um número de leis das mais diversas. Eu, por exemplo, apresentei alguns projetos, mas eu vou destacar pelo menos 2. Um, que era a ideia de criar o Comitê de Proteção à Mulher. A minha lei foi aprovada na Câmara, que passa por várias fases. A gente pensa que é fácil aprovar uma lei, não é. Você propõe infinitas, mas você ter a aprovação dela e ela ser sancionada são muito poucas. Tanto é que em 2 anos eu apresentei 6 e eu sou quase, não sei em que lugar que eu estou, mas sou uma das 5 primeiras em termos de projetos de leis apresentados e aprovados e sancionados. Então, eu apresentei um projeto de lei que foi aprovado, sancionado e virou lei, que trata da criação dos comitês de proteção à mulher. Qual foi o espírito da lei? O que eu pensei quando nós produzimos essa lei? Era a ideia de criar uma política pública
que fosse referenciada no território e que servisse para que a mulher, essa mulher que é frágil, essa mulher que é vítima de violência, essa mulher que é vulnerável, encontrasse um órgão, um local que guiasse ela pela rede de proteção. Essa que eu falei que é abundante, que existe que a mulher não conhece. Então, hoje, a partir das RAs, né, que são as regiões administrativas, dentro da administração, tem uma sala plotadinha, bonitinha, toda padronizada, roxinha ali, com 2 pessoas treinadas e preparadas para acolher essa mulher. Acolher, tirar dúvidas dela, falar sobre a lei, acompanhar a delegacia, oportunidade de emprego, falar para ela das medidas protetivas. Então, esse comitê, hoje nós temos, por exemplo, que eu acho que é uma política pública bem consolidada, que é dos conselhos tutelares. Então, para qualquer pessoa no Brasil já todo, quando você fala de política da infância e adolescência, você vai lembrar de quê? Do Conselho Tutelar. Quer uma denúncia, você vai no Conselho Tutelar. Então, a ideia foi criar esse órgão, esse local, que também, quando você pensar em acolher a mulher, em orientar, em guiar, é o Comitê de Proteção à Mulher. Então, a lei foi sancionada, o governador regulamentou, e dentro da Secretaria da Mulher foi criada uma subsecretaria que tem essa função de implantar esses comitês. Então, hoje nós temos um comitê na cidade estrutural, temos um em Sobradinho, temos um na Ceilândia, um no Lago Norte e um na cidade estrutural. Já são 5 e, ao longo dos próximos anos, vão ser instalados em outras RAs, até que nós tenhamos em cada RA do DF um comitê de proteção à mulher. Então, eu estou falando da minha atuação fora dos outros parlamentares. E aí eu pensei, também trazido da minha vivência, que eu creio firmemente que você só consegue mudar a questão da violência se você mudar a educação. Então, eu propus, por exemplo, um projeto que chama Educa por Elas. Qual é a ideia? É que nós tenhamos nas escolas públicas e particulares um período, uma semana ali pedagógica em que todos os temas de forma transversal, tudo que for debatido na escola, traga de alguma forma esse debate da violência doméstica. Para que esse jovem, esse adolescente que está ensaiando ali os primeiros relacionamentos, já mude a partir dali, já debata, já entenda que aquele comportamento dele de quebrar o celular da menina, de formar aqueles clubes do bolinha que ele proíbe, a menina que ele pega, o outro não pega, tem essa história, né? Fulaninha é de não sei quem, ele pegou, o amiguinho dele não vai lá pegar mais porque é como se ela ficasse marcada como sendo propriedade daquele garoto. Esses são os ensaios que começam na adolescência, mas que vão se perpetuar para a vida adulta e vão ser esses agressores no futuro. Então, acho que essa proposta de Educa por Elas também, né? é a ideia de mudar. A gente precisa também avançar para a família, para as instituições consolidadas, como são igrejas, sei lá, as empresas, a construção civil, onde tem esses grandes coletivos, levar esse debate. O debate não pode ficar só no mês de março, né? Que a gente concentra ali em março ou em agosto, quando se comemora ali a questão da Lei Maria da Penha, né? O Dia Nacional de Combate à Violência. Tem que ser uma coisa perene, ao longo dos meses, as instituições precisam entender que a sociedade toda se envolve nesse debate, torna uma coisa assim, nossa, ou a gente não consegue mudar essa política, ou não consegue mudar no conjunto do país. Então, a gente tem produzido ali muito, né? A partir da Câmara Legislativa, eu produzi uma lei que chama Conheça Seu Par. Essa é uma das, assim, que chamou mais a atenção da mídia, que quer dizer, você ter a oportunidade de, antes de se envolver, você ir pesquisar a vida, o passado desse homem que você pretende se envolver. Qual é a ideia? Se ele já teve algum histórico de violência, né? E não é uma devassa na vida dele, mas é investigar se ele praticou crimes relacionados à Lei Maria da Penha ou crime contra a vida ou de ameaça. Que é o que vai acontecer quando ela se envolver. Isso. Da violência. Da violência. Aí, isso hoje é lei, está em fase de regulamentação. Então, a gente está sonhando aí que o governo regulamente logo para valer, criar os canais, que seja por aplicativo, que seja um telefone, um disque, alguma coisa, para que a pessoa possa colocar o nome e consultar. Porque o que a gente vê hoje na prática é que muitos agressores, nunca é a primeira agressão, ele sempre tem 2, 3 agressões. Quando ele é feminicida, ele já teve um registro de violência doméstica contra outra mulher. Então é importante, isso não vai impedir que a mulher se relacione, mas vai acender o alerta para ela, olha, ele já agrediu, né? Ele já esteve envolvido, cuidado que você pode ser a próxima vítima. Então é a possibilidade da mulher ficar alerta e se autopreservar.
né, pensar no próprio cuidado a partir dessa informação. Então, são projetos de leis que surgem nesse sentido de fortalecer essa política de defesa da mulher e a gente tem proposto nesse Vamos sentido. agora para um quadro que a gente chama de Conecta Aqui. É um bate-bola, jogo rápido, onde a gente queria que você, se possível, conseguisse responder com uma palavra ou uma expressão. Uma inspiração para lutar pelos direitos das mulheres. As próprias mulheres, ter sido mulher, ter vivido na pele a dor de outras mulheres. Então, isso me inspira a lutar por elas. E um desafio na sua trajetória política? Entender como é que funciona o parlamento. Acho que eu gastei um tempo para entender o ritmo. Por mais que você tangencie o parlamento, que foi o meu caso, sendo chefe ou sendo secretária de Estado, estar lá dentro é um grande desafio para você entender que ali é o parlare mesmo, aquela coisa do falar, de conversar, do discurso, da interação, da participação, de buscar outros envolvimentos. Então isso não é fácil, porque não depende só de você. Você está ali, mas depende de muitas vontades, de muitas pessoas. Então é um lugar da interlocução. Então isso é um grande desafio para mim no parlamento. E um aprendizado marcante. No parlamento ou Na vida. na vida, eu acho que é valorizar as pessoas, valorizar mais o ser do que o ter. Eu acho que isso te torna mais leve, isso muda a sua vida, isso te dá empatia em relação às pessoas, te torna menos mecânica, te faz mais humana. E um sonho para o futuro? Envelhecer bem. Eu acho que isso aí, acho que é um sonho de todo mundo, a gente e deixar um legado. Acho que eu sempre vivi pensando em por onde passar, deixar um legado. Então eu acho que eu tenho conseguido. Então eu faço esse esforço sempre. Eu acho que você não pode passar em branco por nada em lugar nenhum. Então quando você não está passando em branco, você não está sendo útil. Então Sim. ter utilidade com as coisas que você faz e deixar legado, acho que é bem importante. Então, um projeto que te orgulha. Hoje, acho que o projeto, a criação do Comitê de Proteção às Mulheres. Eu cuido como se fosse um filho. Quero que ele cresça, quero que ele se fortaleça, quero que ele seja uma marca para Brasília e que ele consiga salvar muitas mulheres da morte, livrar mulheres da violência, guiar essas mulheres por essa rede de proteção, fortalecer a política pública de defesa da mulher. E um exemplo de superação? Minha mãe, sem dúvida. Foi uma mulher muito lutadora, guerreira. Hoje tem 93 anos. Olha. Ainda é viva, lúcida. Eu acho que ela me ensinou tudo que eu sei de força, de resiliência, de paciência, de não ter nada e buscar e de alcançar e de acreditar nas próprias vontades, acreditar nos sonhos, né? Acreditar que tudo é possível. Deputada, a gente queria agradecer muito a sua presença. Gostaríamos de saber se você gostaria de deixar uma mensagem final aqui para quem está nos assistindo, especialmente para as mulheres que desejam fazer também a diferença como você tem feito a diferença. Primeiro, acho que acreditar em si. Eu levei um tempo para acreditar em mim mesma, né? Mas vi que é possível. Você pode acreditar em você, acreditar nos seus sonhos, pode desejar, pode sonhar. Eu tive um momento da minha vida que eu não sonhava, mas hoje, quando eu olho para trás, eu falo, nossa, como se for a vida medida em degraus, como eu subi esses degraus, né? Mas me apoiando nas pessoas, acreditando na família, né? Sendo humilde sempre, ali calçar sapatinho da humildade e ir caminhando. E fé, as coisas não caem do céu, Deus está lá, eu acredito em Deus, Ele é fortaleza, Ele nos dá força, mas você tem que buscar, como no esporte o povo fala que não tem ganho sem dor, eu acho que na vida não tem resultado sem investimento. Então você precisa investir tempo, determinação, fazer boas escolhas, e as boas escolhas estão sempre postas para você, você tem condições de saber o que é bom, o que é mal. É como se houvesse aqueles desenhos animados, coloca um anjinho aqui, um diabinho ali falando no seu ouvido. Gente, isso é muito real. Sim. Isso funciona dentro da gente. Quando as coisas são colocadas para você, alguma coisa fala para você o que é o certo e o que é o errado. Às vezes escolher o errado é o mais fácil, né? Que é o mais rápido. E o certo às vezes é o caminho mais difícil. Mas escolher o caminho mais difícil, mas o caminho certo é muito mais sólido, é mais consistente, te dá mais resultado, é mais profícuo. Então, não ter medo da dificuldade e encarar.
fazer investimentos de vida. Muito obrigada, né, por ter disponibilizado um pedacinho da sua agenda para estar aqui com a gente. A gente sabe que é muito corrida, mas estamos muito felizes, né, em te receber aqui, em conhecer um pouco mais da sua história, da sua trajetória, dos seus projetos, né, do que você vem desenvolvendo, que são incríveis, né. A gente espera que continue aí, como você disse, que a expectativa é de envelhecer bem e de deixar um legado. Eu tenho certeza que isso está acontecendo. A gente espera que venham muitos projetos ainda, né? Todos maravilhosos como os que você tem desempenhado. Eu queria te pedir para deixar, né, para o nosso público aqui, não sei, talvez as redes sociais, como que eles podem acompanhar os seus projetos, o trabalho que vem sendo desenvolvido, como que eles podem participar, enfim, né? Eu queria que você deixasse. Nós conseguimos unificar num nome, Doutora Jane DF, por extenso, tudo junto. Doutora Jane DF. Eles vão me encontrar em todas as redes sociais. Lá pode deixar mensagem, pode pedidos, sugestões, críticas, aceitamos tudo. E aí, quem não tiver na minha rede, vai lá na minha rede, às vezes um cliquezinho, né? Parece que é uma coisa tão simples, mas é tão simples e importante pra gente. Sim. Que mais pessoas tenham a oportunidade de conhecer o trabalho que a gente vem fazendo e fortalecer esse trabalho. Então, doutora Jane DF, estou à disposição de vocês, agradecer a oportunidade de poder falar um pouquinho da minha trajetória, da minha vida, do meu trabalho e desejar boa sorte a vocês aí com o podcast. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, até a próxima. Esperamos continuar essa caminhada aí, mostrando todos os seus projetos. Tá bom, estou sempre à disposição. Obrigada.